Olá a todos e a todas, aqui quem fala é o professor Gustavo e hoje com uma aula para o segundo ano do ensino médio. É, Hoje nós vamos começar a ver o conteúdo de acústica, tá? Que a acústica é a parte da física aqui dentro do estudo das ondas que vai estudar especificamente as ondas sonoras, tá? É, por que é tão importante nós estudarmos as ondas sonoras? Estudarmos a acústica, tá? É porque, olha aqui o que está escrito, o nosso sistema auditivo ele vai ser sensível a vibrações de natureza sonora, ou seja, a ondas sonoras, onde as suas frequências variam entre 20 Hz e 20 kHz, ou seja, entre 20 e 20 mil Hz. Essa é a frequência audível, tá? É, Se eu tiver uma onda sonora com uma frequência menor do que 20 Hz, eu não vou conseguir ouvir. E a mesma coisa vale para frequência maior de 20 mil Hz, tá? É por isso que às vezes eles falam que os cachorros, os gatos, alguns animais eles escutam melhores do que o ser humano, porque a faixa de frequências audíveis desses animais são maiores, né? Por exemplo, no caso dos cachorros e dos gatos, essa faixa de frequência vai além dos 20 mil Hz, beleza? Então, como eu estava falando, os animais estão aqui, ó, numa frequência audível maior, né, que a do ser humano, né? Abaixo de 20 Hz eu vou ter o infrassom e acima de 20 mil Hz eu vou ter o ultrassom. Você já deve ter ouvido falar daquele exame, né, para saber se para olhar o bebê dentro da barriga da mulher, né, a ultrassonografia, né, é utilizado também para ver algumas lesões, né, em músculos, em ossos, também em tumores são diagnosticáveis, né? O ultrassom ele está aqui na faixa de 2 MHz, ok? Então são ondas sonoras que são inaudíveis para os seres humanos, mas que têm ainda o seu uso, beleza? Sua utilidade física e médica, né? Na tecnologia. E aí, é, a acústica ela se diferencia tanto do estudo das ondas porque existem algumas qualidades fisiológicas do som, ou seja, maneiras com o qual o nosso sistema fisiológico, nosso corpo reage a essas ondas sonoras, tá? Ele vai perceber essas ondas sonoras de maneiras diferentes de acordo com algumas características físicas dessas ondas, tá? E aí existem três qualidades fisiológicas do som: a altura, o timbre e a intensidade, ok? E aqui está um esqueminha de como de como funciona, né, o ouvido do ser humano. Então é algo extremamente complicado, não é fácil. É, Temos aqui mecanismos que regulam o equilíbrio do nosso corpo, né? Temos também no canal auditivo aqui o tímpano, o martelo, a bigorna, que tudo isso serve para interpretar as ondas sonoras, transformar as ondas sonoras em impulso elétrico para o nervo auditivo, levar lá para o nosso cérebro, e aí sim a gente conseguir identificar e interpretar lá no cérebro os sons, né? Beleza. Então vamos para a primeira qualidade fisiológica do som, que é a altura. Gente, essa qualidade ela está associada à frequência da onda, tá? A altura ela vai nos dizer, nos permitir classificar os sons, né, como agudos e graves, tá? Né? Ou agudo ou alto e grave ou baixo. Ou seja, quanto maior a frequência de um som, mais agudo, mais alto ele é. Quanto menor a frequência, mais grave ou mais baixo ele vai ser. Tem que tomar muito cuidado aqui para não confundir com volume, tá? Volume alto e baixo. Aqui é sobre frequência, se um som é agudo ou grave. É sobre isso que vai falar a altura, tá? O volume de um som já é uma outra qualidade fisiológica que eu vou falar mais para frente, beleza? Então, perceba aqui, ó, um som mais grave é um som que tem uma frequência menor, né? Uma frequência baixa, e um som mais agudo, né? Um som alto, que tem uma frequência mais alta, ele é mais frequente, ok? Uh, um, um, um detalhe evolutivo, né? Que nós temos na biologia, na composição do ser humano, é que, por exemplo, as mulheres elas têm uma frequência onde elas conseguem perceber sons mais agudos, tá? Isso deve ser um fator, uma evolução do ser humano, porque o choro do bebê ele é bem estridente, ele é bem alto, bem agudo, né? Então, como a mãe ela dá vida, né, à criança, ela consegue perceber
os sons que essa criança faz com a maior facilidade, né? Então, por isso que é muito comum você ver aí na TV, em novela, ou em livros também, sempre a mulher acorda à noite e o marido não continua dormindo, não escuta o bebê chorando, né? Isso não é porque é proposital, não, né? É porque existe um traço evolutivo aí nas mulheres que faz com que elas percebam, tá? Sons mais agudos, tá? Mais altos do que os homens, beleza? Em frequências maiores que os homens. Tranquilo, gente? E aí uma outra qualidade fisiológica do som é o timbre, né? O timbre é o que permite a gente identificar o tipo de fonte que emite o som. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma banda tocando, eu tenho lá a bateria, a guitarra, o baixo, o vocalista, todos às vezes estão tocando com as mesmas notas, fazendo as ondas da mesma forma, com a mesma frequência, porque o que define a nota, uma nota musical, é a frequência com que a onda é emitida. Por exemplo, o Lá maior, ele é emitido numa frequência de 440 Hz. Então, se eu pegar qualquer instrumento, se eu pegar uma tampa de panela e conseguir fazer essa tampa de panela vibrar, né, emitir um som a 440 Hz, a nota musical que vai ser escutada é o Lá. Só que, lógico, se eu tocar um Lá num violão e tocar um Lá numa panela, você consegue perceber a diferença, porque o formato da onda é diferente. E isso é que caracteriza o timbre. Por causa das ondas terem formatos diferentes de acordo com a composição, com o formato dos instrumentos ou com o formato do emissor do som, eu vou ser capaz de diferenciar, tá, o timbre, né, diferenciar a fonte emissora dessa onda sonora, ok? Então eu tenho um osciloscópio aqui, por exemplo, uma onda gerada artificialmente e uma outra gerada por um instrumento, uma guitarra, por exemplo, que é um som mais estridente, mais quadrado, ok? E aí, se a altura fala sobre alto e baixo, onde é que vai ficar o volume, né? Um volume alto, um volume baixo? Aqui na física vai ficar nessa parte de intensidade, e eu já vou falando que volume alto e volume baixo se diz relação à altura, ok? Então, como é que eu vou identificar o volume de um som? Se ele é forte ou fraco, tá? A intensidade das ondas, né? Sonoras depende muito da amplitude. Quanto mais energia eu dou para uma onda, maior é a amplitude que ela vai ter, e aí maior vai ser a sua intensidade, o seu volume, tá? E aí o volume pode ser forte ou fraco, tá? E aí existe uma maneira da gente medir o nível sonoro que uma onda produz, que tem muito a ver com a intensidade, que é a escala de decibéis, né? Então eu posso medir o nível sonoro por decibéis. Acima ali de 80 decibéis, já começa a ser prejudicial para o ouvido humano. Então não é à toa que existem leis, a lei do silêncio aí que fala que você nunca pode ter um barulho, né, com um nível sonoro maior do que 80 decibéis. Isso já está quebrando a lei, né? É claro que a gente sabe que na prática isso é bem diferente, né? Mas é o que vale. Né? Acima de 80 decibéis, isso já começa a prejudicar a sua audição. É por isso que tem muita gente que fala, até quando você coloca o fone de ouvido no celular, ele fala para você não colocar no volume máximo, né? Porque o volume máximo ele vai ter um nível sonoro maior do que 80 decibéis e sim, realmente pode prejudicar a sua audição, causando até com que você perca parte dessa audição. Beleza? Tudo bem? Tranquilo, pessoas? Então, essa aula era só sobre isso. Esses princípios, essas qualidades fisiológicas do som são bem simples, bem tranquilas. E aí, na próxima aula, a gente vai ver alguns fenômenos particulares que acontecem com as ondas sonoras, como o efeito Doppler, por exemplo. Tá bom, gente? Fiquem bem aí e até a próxima.